Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós vamos hoje começar, então, uma aula. Vamos falar hoje sobre rescisão de contrato. Nós já falamos, então, sobre 13º, férias, né? Lembrando que quem já não viu as outras aulas, eu peço que veja as aulas para que compreenda a rescisão de contrato, tá? Que é uma das modalidades na área de departamento pessoal que tem que ter mais atenção, concentração e conhecimento, tá? Conhecimento porque você tem que ter um conhecimento desde o início, lá como a gente falou, fazer cálculo de horas extras, enfim, né? 13º, hora extra 6, 50, DSR, isso tudo tem que saber para calcular uma rescisão de contrato, ok? Então é a área que você tem que ter mais atenção no departamento pessoal, tá bom? Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre rescisão de contrato. O que é a rescisão de contrato? Então, conceitos que regem a rescisão de contrato de trabalho. Vamos lá. A rescisão de contrato serve para definir o término da relação empregatícia, encerrando então o contrato de trabalho. Então é como se fosse um casamento, né? A rescisão é o momento de rompimento contratual onde o empregador ou o empregado resolve então não dar mais continuidade à relação de emprego, tá? Então um ou outro, ou o empregador ou o empregado, né, não querendo mais continuar na empresa o empregado, ou a empresa não querendo mais os serviços do empregado, né, resolve então, podem ser ambos, né, a decisão pode ser tanto do empregador como do empregado, resolver não dar continuidade ao contrato, tá? Então, nós vamos aqui já começar a falar dar alguns conceitos de rescisão de contrato. Então, veja só, a homologação de uma rescisão. O que é a homologação da rescisão? A homologação da rescisão ela foi revogada lá com a reforma trabalhista de 2017. Tá? Então, com a revogação do parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, deixa de ser condição para a validade de rescisão de contrato de trabalho a homologação do sindicato. Então, agora você terminou, independente de quantos anos você tem na empresa, a homologação vai se dar sempre na empresa. Ok? Bom, então o pagamento das verbas rescisórias poderá ser realizado no âmbito da própria empresa, mesmo que o empregado tenha mais de um ano de serviço, tá? Necessitando que o empregador, então, compareça ao órgão homologador, né? Que o empregador compareça ao homologador, bastando, então, só a assinatura das partes dos instrumentos da quitação na própria empresa. Ok? Então, a entrega ao empregado, né, do prazo, agora nós vamos falar sobre o prazo do pagamento, tá? Da rescisão. A entrega ao empregado dos documentos que comprovem a comunicação da extinção do contrato de trabalho aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento da rescisão ou recibo de quitação, deverá ser efetuado com o prazo de 10 dias a contar, né, do pedido ou da demissão, pedido de demissão. Ou a empresa te mandando, ela tem 10 dias, ou você pedindo demissão, agora tem 10 dias. Agora é sempre 10 dias. Acabou, tá? Pediu demissão, né, tem 10 dias, a empresa te mandou embora, você também, a empresa tem 10 dias para te pagar. Ok? Então vamos lá. Esse episódio nós já falamos, né? Agora, multa. Vamos falar agora sobre multa de 40% do FGTS, tá? Nas demissões, veja só, presta atenção, somente na demissão sem justa causa, né, a empresa te manda embora sem justa causa, tá? O empregador deve pagar, então, a multa de 40% do total depositado lá no fundo de garantia do empregado. Lembra aqueles depósitos do contra-cheque? Tá? Aqueles depósitos ficam um montante lá na caixa, em cima do montante, né, a empresa então deposita 40%. Então, o que é isso? Então, vamos dar um exemplo aqui rápido. Tá? Calculadora, digamos que você tem lá no banco R$3.000 que foi depositado para você. A empresa tem que te pagar, além dos 3.000, né, ela te paga mais R$1.200. Então, você tem um total então, aí de 4.200. Sendo os 3.000 que foi depositado, já está lá no banco, né, mais os 1.200 fora os juros e o JAN, que é a caixa mesmo que calcula isso. Tá ok? Bom, após a reforma trabalhista, esse direito continua igual e não pode ser alterado por acordo entre empresa e trabalhador. Tá? Não pode fazer um acordo individual, por exemplo, para tirar esse direito do empregado. Tá? Isso está lá na Constituição, é cláusula pétrea. Então, isso aí não pode ser tirado do empregado. Ok? Bom, no entanto, tá, a nova reforma trabalhista agora possibilita uma demissão acordada, por meio do qual a empresa paga a multa de 20% e o trabalhador pode sacar 80% do valor. Então, por exemplo, agora, você tem a possibilidade, em vez de pedir demissão, fazer um acordo com a empresa, tá? Pelo menos para sacar 80% do seu valor do fundo de garantia, tá? E a empresa paga uma multa em cima do seu valor lá, em vez de 40%, paga só 20%. Tá? É interessante. Ok? Então,
vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Então, por exemplo, você paga 80%, 3 mil, digamos que você tem 3 mil lá e você não quer pedir demissão e faz um acordo, 80% de 3 mil você pode sacar R$ 2.400, tá ok? Então é isso aí, tá? Somente esses R$ 2.400, tá bom? Então aqui eu tenho aqui agora a lei, né, do acordo, né, você pode fazer a conclusão do artigo 484 lá da CLT, né, a partir da reforma trabalhista de 2017, tá? O empregado, quais são os direitos no acordo? Tá? Você tem direito à metade do aviso prévio indenizado, se a empresa tiver fazer esse acordo com você, 15 dias, tá? Vai depender do tempo que você tem de empresa, tá? Mas normalmente a empresa paga somente os 15 dias, a metade, tá? Metade da multa do fundo de garantia, que é os 20%, tá? Todas as demais verbas, 13º, férias, a gente vai falar isso aqui agora, daqui a pouco, saque dos 80% do fundo de garantia, como eu falei, e o empregado não tem direito a sacar o fundo de garantia, o seguro-desemprego, tá ok? Agora, lembrando que é o que eu falei aqui, da metade do aviso prévio, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a cada ano o empregado tem mais 3 dias por lei do aviso prévio. Então, quer dizer, se você só tem um ano, a empresa tem que te pagar 30 dias, né, de aviso prévio indenizado. Mas o aviso prévio indenizado ele pode chegar até 90 dias. Tá? Então, a empresa pagaria a metade, que seria 45 dias. Tá bom? Então, vamos lá. Tá? Hoje, pessoal, nós vamos só falar com vocês aqui. A gente vai comentar para vocês aqui quais são as modalidades de tipo de rescisão. A gente vai começar devagar. Tá? Então, vamos lá. A gente tem uma modalidade de demissão, né, pela empresa, no caso aqui, demissão sem justa causa, a empresa manda o empregado embora, então o empregado tem direito a saldo de salário, tá? Aviso prévio, 13º, férias proporcionais, o depósito do fundo de garantia do saque e tem direito aos 40%. Tem direito ao seguro-desemprego, vai depender do tempo de carteira assinada que o empregado tem. Isso é dispensa sem justa causa com menos de um ano, com menos de um ano. Ok? O empregado também tem direito a, no caso, né, a outra situação, outra modalidade, não há dispensa sem justa causa também, só que o empregado tem mais de um ano. Então, a única coisa que muda, pessoal, é que o empregado tem direito às férias vencidas. Então, por exemplo, o empregado, as férias vencidas, entraria aqui mais as férias vencidas em cima desses direitos que tem aqui. Além das férias proporcionais, né, que se for o caso, a gente vai ensinar você, as férias vencidas, tá ok? Então, quando o empregado tem mais de um ano, ele tem direito também às férias vencidas, se for o caso, se a empresa já não tiver pago ele no âmbito daquelas férias que ele trabalhou antes da rescisão, se ela já pagou ele dentro daquele período. Se não, só as férias proporcionais, tá? O empregado tem direito tem outra modalidade, então, de rescisão, que é um pedido de demissão quando o empregado agora pede demissão com menos de um ano, tá? Se você pedir demissão com menos de um ano, você tem direito ao saldo de salário, férias proporcionais, o terço, 13º, não faz jus, aviso prévio, fundo de garantia e nem seguro-desemprego. Mas lembrando que agora você tem aquela possibilidade, então, como eu falei, de fazer um acordo, tá? Pensa bem antes de pedir demissão, tá bom? Bom, você tem pedido de demissão com menos de um ano e com mais de um ano. É a mesma situação da dispensa, tá? Aquela situação das férias vencidas. Você tem direito aqui, saldo de salário, tá? Lembrando que pedido de demissão, o empregado não tem direito a fundo de garantia nem seguro-desemprego, tá? Na dispensa, como eu falei anteriormente, tem. Então, volta lá e você vai compreender o que eu falei aqui agora. Então, pedido de demissão agora com mais de um ano. Saldo de salário, 13º, férias vencidas, se for o caso, se ainda não tiver sido gozado, no período normal, lá quando o empregado está trabalhando, férias proporcionais e um terço constitucional. Não tem direito ao aviso prévio, nem fundo de garantia, nem seguro-desemprego. Bom, pessoal, para não se estender muito, tá? Nós só vamos falar agora com vocês aqui, que não vai dar tanto tempo para se estender tanto, porque essa aqui é uma situação de rescisão de contrato onde tem várias situações de dispensa. Eu agora só vou finalizar com um término de contrato, que até agora é o que termina com vocês aí, tá? Quais são os direitos do término de contrato, né? No caso até de vocês aí. A gente vai começar a falar hoje sobre término de contrato e até fazer o cálculo término de contrato para vocês, então, fazer isso aí para mim, tá? Vou ensinar vocês começando a fazer uma modalidade de rescisão chamada término de contrato, tá? Que é a situação até de vocês aí, quando vocês acabar o término de contrato de vocês aí na empresa. Você tem direito ao saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, dos depósitos do fundo de garantia. Isso aqui esquece, não é o caso de vocês, tá? Então, vocês têm direito a isso aqui, tá? Ao depósito dos 40%, não tem direito à multa porque foi um contrato. Ele tem um contrato o quê? Ele tem início e foi pré-determinado que vocês já estariam saindo na empresa numa data
até tal lá na frente. Então, não, a empresa não está dispensando a você, tá ok? Então, depois aqui vocês pegam isso aqui, quiser dar mais uma olhada, eu estou deixando aqui alguns exemplos, estou enviando esse slide para vocês. Tá ok, pessoal? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar em alguns, já vou dar alguns exemplos aqui para vocês de cálculo, para que vocês façam o cálculo lá para mim. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui agora falando sobre o término de contrato. Bom, digamos aqui, tá? Que eu tenha, presta atenção, tá? Que por isso que vocês têm que ter conhecimento lá do 13º, por isso que eu falei para fazer revisão de contrato, você tem que ter conhecimento um pouquinho, né, bem profundo, né? Não vou dizer profundo, mas um conhecimento bem amplo sobre 13º e cálculo de férias, ok? Principalmente aqueles atos lá que a gente já passou para vocês lá nas aulas anteriores. Então, digamos que eu tenho empregado, tá? Ele foi admitido aqui, ó. Isso aqui é uma causa do afastamento. Você sempre tem que se verificar a modalidade do tipo de rescisão de contrato. É um término de contrato, tá? A admissão do empregado foi dia 12/3/2020, tá? E a demissão vai ser dia 17/5/2021, tá? Bem parecido com a situação de vocês. As férias, o salário do empregado é 1.200 e as férias não foi gozadas, ok? Se tiver gozadas, aí isso aqui diminui então lá na rescisão, ok? Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, tá? Eu vou fazer a memória de cálculo com vocês aqui, nessa parte que está aqui, tá? E depois aqui a gente vai ter que lançar, como vocês vão ter que fazer também, como esse aqui é como se fosse aquele contra-cheque, tá? Uma rescisão também tem um contra-cheque, que é no caso, o termo de rescisão de contrato de trabalho, tá? Que eu já vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, tá? Mas vamos se ater ao cálculo aqui por enquanto. Bom, digamos que esse empregado, tá? Ele vai ser demitido dia 17/5, ou seja, termina o contrato dele, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é o saldo de salário do empregado. Como a gente calcula isso? Você vai pegar a calculadora, tá? Vou botar ela aqui ao lado, tá? Calculadora, pegar o salário do empregado, vai dividir o salário do empregado por 30 para saber quantos dias ele trabalha, que ele ganha por dia, tá? Quanto ele ganha por dia, e vai verificar lá. Ele saiu dia 17. Dia 17 é o último dia dele. Então, no mês de maio, essa rescisão vai se dar no mês de maio de 2021. Vamos estar aqui em verdinho. Então, ele vai ter somente 17 dias em maio. Então, é só você pegar agora esses 40 e multiplicar por 17, tá? Que vai dar R$680, como vocês estão vendo aqui. Tá bom? Bom, já calculamos já o saldo do salário. Então, a primeira coisa, só voltando, a primeira coisa que você tem que identificar é a causa do afastamento, a modalidade do tipo de rescisão e ver os direitos do empregado. Quais são os direitos do empregado, então? Lembra que eu falei lá no slide? Saldo de salário, 13º, férias vencidas, férias proporcionais, vencidas se for o caso, tá? E o terço, tá? E o fundo de garantia. É isso que nós estamos calculando aqui. Então, já calculamos o saldo de salário, vamos calcular o 13º. Então, para calcular o 13º, a gente tem que entender o seguinte, ó. O ano de 2020, a empresa já quitou. A empresa sempre tem que quitar o 13º. O 13º é ano calendário, ou seja, ele sempre finaliza no final do ano e começa um novo ano, então começa uma nova contagem de 13º. Então, qual a nova contagem? Vai começar a partir do ano de 2021. Ok? 2020 a empresa já quitou, em novembro e dezembro de 2020. Ok? Então, vamos aqui. Aqui no calendário, tá? Janeiro, 17/5, ele foi demitido. Então, ele estava na empresa em janeiro, tá? Fevereiro, março, abril e parte de maio, tá? Então, veja só. Lembra que eu falei que o cálculo do 13º ele tem que ter pelo menos 15 dias no mês para ganhar 1/12? Então, a gente vai fazer essa contagem. A gente já sabe, por exemplo, já mata aqui que ele teve 17 dias. Se ele teve 17 dias no mês de maio, ele já ganhou 1/12. Se ele saiu em maio, e aí o ano, o calendário começa em janeiro, quantos avos ele vai ter de 13º? Então, é fácil. Ó. Vai ter janeiro de 2020, tá? Vou botar aqui, ó, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, tá? Abril de 2020 e maio de 2020. Por que maio? Maio ele teve 17 dias. Se ele tiver uma fração igual ou superior a 15 dias, tá? Vou até aumentar aqui, ó. A 15 dias, ele tem direito, então, a 1/12 de 13º. Então, em quantos avos ele vai ter? É só contar, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Então, quantos avos? Ele vai ter 5/12 de 13º, tá? Agora é só calcular. O que você vai fazer?
pegar o salário do empregado, tá? Dividir por 12, lembra lá do cálculo do 13º, tá? E aí é só multiplicar por 5, tá? Ele vai ter R$500 de direito de 13º, que vai entrar lá na rescisão, 13º salário. Bom, teve direito às férias vencidas? Né? Ele, se não foi gozado, então ele tem direito ao período 2020 e 2021. Então aqui é período, ó, até mudar aqui, ó, é 2020, 2021, tá? Ele tem direito às férias vencidas, sim. Então é só você lançar lá, é o salário dele, não precisa nem calcular. Ele tem direito às férias vencidas, os 12 avos de férias vencidas dele já está aqui, é só lançar, não precisa calcular. Ok? Então, essa é uma modalidade de férias que eu estou passando para vocês mais simples para a gente começar a entender os direitos e como calcula cada item de uma rescisão, tá ok? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais nas aulas seguintes, tá? Então, veja só, agora ele tem direito ao que a gente chama de férias proporcionais. O que é férias proporcionais, professor? Então, vamos entender aqui agora, ó. A gente sabe, para calcular as férias proporcionais, que está aqui amarelo, a gente tem que saber o PA dele. O que é o PA? Período aquisitivo. Então, o período aquisitivo dele se deu de 12 de 3 de 2020, veja só, a 11 de 3 de 2021, tá? Se daria a 11 de 3 de 2021. E deu, tá? Porque ele não saiu em março, tá? Ele saiu somente em maio, tá? Vamos colocar um verdinho aqui. Então, qual seria o novo período aquisitivo dele? Agora que presta atenção. Esse PA aqui, a empresa já pagou aqui, ó, tá? Que é as férias vencidas. Agora, seria uma nova contagem. Por exemplo, seria o outro período aquisitivo dele. Como ele não vai terminar esse novo período aquisitivo dele, que seria de quando? De 2021 a 2022. Tá ok? Ele não vai estar na empresa, ele saiu antes. Então, a empresa tem que pagar as férias proporcionais, aquelas que não completou 12 meses, ou seria um novo período aquisitivo dele, que seria, então, 2021, 2022. Tá ok? Então, o novo período dele aquisitivo começaria em 11 de 3 de 2021, e olha só, então para fazer essa contagem, presta atenção, ele tem que ter em cada período agora, tá? Isso aqui é um período, então qual é o novo período dele começaria? Então, 11 de 3, tá? 2021, tá? E aí, a cada período, veja só, a gente está falando aqui de período, então, ó, a cada período, tá? Ó, período, isso aqui agora a gente chama de cada período, tá? A cada período, tá? Que o empregado, então, tem, tá? A gente vai chamar isso aqui de período, tá? Vou botar aqui em amarelo para a gente entender melhor. Cada período de 30 dias, tá? A cada período de 30 dias, então, tá? O empregado tem direito, tá? A 1/12. Tá? Então, qual é o período de 30 dias? Seria, então, de 12 de 3 de 2021 a quando? A 11 de 4 de 2021. Então, ele ganhou. Por quê? Presta atenção, a gente tem que se atentar ao período de demissão dele, que foi 17 de março. Só pode ir até essa data ali. Eu posso ir agora de 12 de 4 de 2021, tá? Pode ir mais 30 dias? Pode. A 11 de 5 de 2021? Pode, porque ele não tinha saído ainda. Agora, tá? De 12 de 5 de 2021, que começaria, eu poderia ir até 11, tá? Do 6, por exemplo, de 2021? Não. Por quê? Porque ele saiu antes. Então, aqui eu tenho que parar, tá? Eu paro aqui na data da saída dele, que foi o quê? 17 de 5 de 2021, como está ali em cima, tá? Em verde ali, ó. Tá em verde aqui, ele saiu em 17 de 5. Então, aqui eu paro. Então, em cada período aqui desse, né, eu tenho que ter uma fração também igual ou maior a 15 dias, tá? Então, nesse período aqui, ele ganhou 1/12, tá? Nesse outro período aqui, ele ganhou mais 1/12, e nesse período aqui, ele teria que ter uma fração maior que ou igual a 15 dias. Teve? Não, porque do dia 12 do 5 ao dia 17 do 5 vai dar quantos dias? Somente 5. Então, ele tem menos de 15 dias nesse período. Então, ele vai ganhar, por exemplo, só 2/12, tá ok? 2/12 ele pega. Então, que é esse período aqui e esse período aqui, tá? Então, aqui eu estou pagando ele, tá? 2/12. Então, o cálculo é parecido com o 13º. Você vai pegar 1.200, dividir por 12, tá? Vai dar R$100, como está aqui do lado, e é só multiplicar por 2, que vai dar R$200. Pronto, acabou, calculamos as férias proporcionais do empregado. Ok? Lembrando que, se ele se estendesse mais, tá? Se ele, por exemplo, saísse aqui do dia 17 do 6, aí aqui, provavelmente, com certeza, ele ganharia mais 1/12.
tá? Ganharia mais um 12º, seria 3 12º, tá ok? E aí é o mesmo raciocínio que eu dou para vocês aqui, tá? Desse cálculo aqui. Então, qualquer dúvida é só voltar mais um pouquinho que vocês vão entender. E agora, pessoal, ele tem direito que a gente chama de 1/3. Em cima de quê? Das férias. Tudo que é férias aqui. Ele tem direito a 1/3 em cima das férias vencidas e das férias proporcionais. Como é que você vai fazer esse cálculo de 1/3? É só somar lá os 1.200 das férias vencidas mais os 200 das férias proporcionais, que vai dar 1.400, então é só você dividir por 3, tá? Que vai dar, então, 466,666, só arredondar para 67. Finalizei, então, o cálculo da rescisão dele. Então, nós temos aqui, ó, agora é só lançar, ó, saldo de salário, 680, tá? Como está aqui, tá? 13º dele nós calculamos lá, que dá R$500, tá? Férias vencidas, 1.200. Férias proporcionais, 2 12º, tá? Dos R$200 que está aqui em cima, tá? E o terço, 466,67, ou que eu já arredondei, tá? Tá aqui. Então, ele tem um total, tá? De 3.046,67, que é só você somar, então, os 680, mais os 500 do 13º, mais as férias vencidas, mais as férias proporcionais e mais o terço, que vai dar, então, 3.046,67, como está aqui em azul. Esse é o total de proventos dele, ou o total da rescisão. Só que tem o seguinte, na rescisão também o empregado tem os descontos, tá? E aí, você vai ter que fazer um cálculo, tá bom? Então, nós temos que fazer o seguinte, trabalhar com aquela tabela, tá? Qual é a tabela? Tabela do INSS, tá? Lembrando daquela tabela do INSS que eu já passei para vocês, tá? Essa tabelinha aqui, que eu vou até jogar lá para vocês de novo aqui no material, tá? Para vocês, então, tê-la aí com vocês, tá? A tabela do INSS, tá? E aí vocês, então, é só abrir, então, essa tabela para calcular o INSS, tá? Então, voltando aqui agora, olha só, vamos voltar aqui na rescisão. Para calcular o INSS, veja só, você tem que prestar atenção. O INSS do 13º e do salário é calculado separado. O que é salário, então? É saldo de salário, tá ok? Aí, então, isso aqui a gente considera como salário, os 680. Tá? Se tivesse, por exemplo, não vou aqui adentrar em cima disso, porque seria um pouco... confundiria a cabeça de vocês, mas se tivesse, por exemplo, aqui hora extra, tudo dentro, se ele tivesse feito hora extra, tudo dentro desse período aqui, 17 dias, tivesse insalubridade, entraria também no cálculo de INSS, tá? Mas ele só tem salário, não tem nada de periculosidade, insalubridade, hora extra. O que é, então, que nós vamos pegar INSS sobre salário? Somente os 680. Então, olha só, agora com essa tabela, de 0 a 1.045 é 7,5. Então, você vai pegar aqui, ó, é 7,5, tá? 7,5, verificamos isso. Então, o que você vai pegar para calcular? Os 680 lá. Então, 680 você vai aplicar os 7,5, tá? Não tem parcela a deduzir, como a gente sabe que é até 1.045. Então, o que você vai fazer? Pegar lá, tá? A calculadora, zerar a calculadora, 680, achar 0, né, ou 7,5%, dá R$51. Então, R$51 você já vai calculou e é só lançar aqui, tá? R$51. Esse cálculo aqui, pessoal, que eu estou fazendo com vocês, você não precisa colocar. Se quiser colocar do lado comigo, mas não coloca não. Faz um cálculo separado na memória do cálculo e lança só na rescisão. Essa rescisão eu vou colocar um formulário lá para vocês, tá? E aí agora é só calcular INSS sobre 13º. Então o que é INSS sobre 13º? É os 5 12avos que ele tem o direito, que na verdade é o valor de R$500, tá ok? E R$500 a gente sabe que também está na faixa de 7,5%. Por que também 7,5%? Porque a gente sabe que, voltando na tabela aqui, ó, de 0 a 1.045 é 7,5%. Então, os R$500 está dentro desse intervalo. Então, o empregado também vai descontar somente 7,5% em cima disso. Então, a gente muda aqui, ó, 7,5%, tá? E é só pegar, então, a calculadora, tá? Pegar os R$500 e aplicar os 7,5%, que vai dar R$37,50, tá? Você vai descontar do empregado R$37,50 na rescisão. Então, é só lançar aqui, tá? Finalize, então, a rescisão. Tá ok? Agora, só presta atenção, pessoal. Aqui, por lei, o empregado tem que descontar o INSS sobre salário e o INSS sobre 13º. Mas, por exemplo, no caso de vocês, tá, e em outros casos pode acontecer, o empregado também pode descontar também o vale transporte, desse período aqui dos 17 dias,
vale refeição dos 17 dias, se ele tiver auxílio refeição também, ele pode descontar, se ele tiver um auxílio refeição, então isso pode ser descontado também na rescisão, inclusive imposto de renda, que não vai ser o nosso caso. Eu estou fazendo uma rescisão simples com vocês. Esses dois aqui é obrigatório, INSS sobre salário e INSS sobre 13º, tá ok? Então, aqui agora é só somar esses dois valores então, tá? Que foi os R$51, tá? Vamos aqui, ó, 51 mais 37,50. Tá? Que dá R$ 88,50. Tá? R$ 88,50 é o valor total de desconto dele. Então, o que você vai fazer agora? É só pegar os R$ 3.046,57, que está aqui, ó, que é o total de proventos, R$ 3.046,67, que é o total de proventos dele, e diminuir o total aqui dos descontos, que vai ser, no caso aqui, somente R$ 88,50. Então, pega a calculadora, tá? 3.046,67 menos R$ 88,50. Vai dar R$ 2.958,17. Então, R$ 2.958,17, 2.958,17 é o valor que ele vai receber de rescisão. Presta atenção, de rescisão. Agora, lembra? Então, eu já calculei a rescisão do empregado. Só que o empregado, presta atenção, tá? Agora, o empregado, ele tem direito, quando termina o contrato dele, a sacar o fundo de garantia que está na Caixa Econômica Federal. Tá? Ele tem direito a isso. Tá ok? Então, como a gente faz isso? Normalmente, a empresa tem um sistema de folha de pagamento que calcula isso tudo para você. Mas eu sempre falo assim, você tem que saber como é calculado isso. Tá? Hoje, vocês jovens têm tudo na mão, mas antigamente a gente calculava isso na mão. E se no caso o seu empregador tiver sem internet, você vai ter que calcular isso na mão para agilizar esse processo. Então, ele vai querer, por exemplo, falar assim, me dá uma prévia da rescisão de contrato desse empregado, inclusive com o fundo de garantia. E aí você vai ter que dar isso a ele lá. Tá? Ele vai querer isso lá na sala dele para ontem. Tá? Ele quer esse valor de prévia para saber quanto que vai ser a rescisão desse empregado. E a própria gerência também pode pedir isso para você. Então, como a gente calcula o fundo de garantia que está lá na Caixa? Veja só. Então, isso aqui, tá? Ele foi demitido em 2020, tá? E a gente só mudou aqui a data, 2021. Como a gente calcula isso, professor? Então, presta atenção aqui, ó, tá? Vamos mudar aqui, ó. Tudo que está aqui eu vou substituir, tá? 2021. Então, deixa eu só substituir aqui, tá? Onde está 2018, substitui para 2021 ou 2020. Então, eu vou substituir tudo. Então, beleza, tá? Já fiz aqui. Então, aqui eu já substituí aqui. Então, quando é que vai ser isso aqui, tá? Lembrando que eu tenho a data para calcular o fundo de garantia dele. Admissão 12/3 de 2020 e ele saiu em 17/5 de 2021. Presta atenção, tá? E aqui eu vou substituir aqui para 2021. Então, vamos substituir aqui de novo para a gente acertar isso aqui para vocês. 2019, 2021. Substituir, tá? Fez 5, beleza. Então, vamos aqui agora, tá? Tudo que está em amarelo aqui vocês têm que verificar. Então, por quê? A admissão dele se deu em março, então ele não teve o salário todo aqui, os 1.200, em março foi proporcional. E na demissão também o salário dele foi proporcional, que foi o saldo de salário, ok? Então, vamos aqui. Tudo que está em amarelo vocês têm que prestar atenção. Por que foi aqui? Porque é a admissão dele, o 13º de 2020 que a empresa pagou, que também tem direito ao fundo de garantia, lembra disso? E a rescisão dele que se deu em maio. Então, tudo que está em amarelo aqui você tem que prestar atenção, tá? Que é o mais complicadinho, o resto é muito mais fácil, tá? Então, por quê? Então, vamos aqui, ó. Para calcular, presta atenção, para calcular, tá, o mês de março, o fundo de garantia que a empresa depositou do funcionário, eu tenho que saber quantos dias a empresa pagou ele. Para isso, presta atenção, eu tenho que pegar o calendário, tá, de 2020, voltar lá em março, tá? Em março, a gente sabe que março tem 31 dias. Presta atenção. Então, a empresa
tem que dividir, neste caso aqui, quando é proporcional, dividir pelos dias que tem efetivamente no mês. Somente nesses casos, tá ok, pessoal? Quando o empregado não completa o mês todo, quando é mensalista. Então, nesse caso, o que eu vou ter que fazer? Pegar os 1.200 dele, salário dele, dividir por 31, tá? E dá 38.709. E aí, saber quantos dias ele vai ter na folha. Para saber isso, o que eu vou ter que fazer? Pegar o calendário ali de novo, tá? Voltar lá em março, tá? A gente sabe que o mês de março é até o dia 31. Se ele trabalhou, tá? Começou dia 12, como a gente vai saber quantos dias ele tem na folha? É só você pegar os 31 dias que ele no mês de março e diminuir 11. Por quê? Porque no dia 11 ele não trabalhava na empresa, tá? Então, 31 menos 11, tá? Ó, presta atenção, para saber quantos dias ele vai ter na folha. 31 menos 11 dias que ele não trabalhou, 20 dias, tá? Ele vai ter 20 dias na folha, tá ok? Para quem não entendeu, tá? Voltando aqui de novo, tá ok? Março, tá? Ele não trabalhou até aqui, tá? Então ele tem 11 dias aqui que ele não trabalhou. E se ele trabalhou até o dia 31, é só pegar 31 menos 11. A partir do dia 12 ele começou. Então ele tem 20 dias na folha. Então agora é só ele concretizar esse cálculo. Voltando lá de novo, 1.200 dividido por 31, que é o mês de março, tá? Vezes 20, que a gente já achou quantos dias ele teve na folha, tá? Vai dar o salário dele que ele recebeu em março de 2020 não foi de 1.200, só foi 774,93. A empresa, consequentemente, ela arredondou isso aqui, mas não precisamos arredondar aqui ainda, tá ok? E aí a empresa, em cima desse valor de 774, né, aplicou o percentual fixo de 8% para o empregado, tá? Que não é o aprendiz, que é o caso de vocês, é 2% só. Lembrando que a gente está calculando aqui 8% do empregado, que não é o menor aprendiz, ok? Então, aqui é só aplicar agora os 8%, que é o valor fixo do fundo de garantia. A empresa depositou para esse funcionário R$ 61,00, agora eu posso arredondar, e 94 centavos. Então, tá aqui, ó, 61,94 a empresa depositou para o empregado. Pronto, acabou. Agora, a partir de abril, que a empresa foi fazendo esses depósitos, é fácil, não teve proporcionalidade, o empregado também não faltou, nada disso, então é só pegar os 1.200 e aplicar os 8% direto, vai dar 96, isso a gente pode aplicar até o mês de, no caso aqui, até dezembro, tá ok? Direto. Agora, presta atenção, o empregado, ele tem direito, presta atenção, a fundo de garantia também do 13º, tá? E quantos avos ele tem? Tá? Presta atenção, quantos avos o empregado tem? Presta atenção aqui agora, tá? Ele tem direito, tá, ao 13º dele referente ao ano de 2020, tá? Quantos avos ele teve em 2020? Lembra da 13º proporcional? Então, ele teve direito a março, porque ele teve, lembra que ele já teve 20 dias, para o empregado ter 12 avos de 13º, ele tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias, uma fração igual ou superior a 15 dias. Então, março a gente sabe que ganhou. Então, março, abril, tá? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quantos avos ele tem? Então é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 avos. Como eu coloquei aqui, ó. 10, 12 avos ele teve direito. Tá ok? Então aí, pessoal, já calculamos já. Então é só fazer o quê? Aquele cálculozinho, ó. Calcular o 13º para calcular o fundo de garantia sobre o 13º que a empresa depositou para ele, tá? Então, ó, 1.200. Divide por 12 para achar 12 avos e multiplica isso por 10. Isso aqui eu já ensinei para vocês, por isso que eu falei que para fazer a rescisão de contrato, você tem que ter conhecimento lá daqueles cálculos do 13º. Então, ele teve direito a R$ 1.000 de 13º. Então, é só aplicar aqueles 8%. A empresa depositou, então, para ele R$ 80, tá ok? Então, R$ 80 vem para cá os R$ 80, tá? Pronto. Presta atenção aqui agora, uma coisa que eu vou falar com vocês, pessoal, rápido, só para vocês entenderem. Quando vocês, presta atenção, quando a empresa agora, nessa situação agora da pandemia, quando a empresa suspendeu o contrato de vocês em alguma situação, o empregado, naquele período que você ficou com o contrato suspenso, você não tem direito ao 13º. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, presta atenção, é rapidinho só para a gente entender. Se você ficou lá de contrato suspenso julho e agosto, tá?
praticamente você não teve 15 dias nem aqui, e nem em julho, nem em agosto, esses 2 meses aqui você perde. Então você só teria de 13º somente 8/12 só. Isso serve para vocês entenderem. Então entenda o seguinte, contrato suspenso, se você tiver dentro do mês menos de 15 dias, tá? Digamos que, por exemplo, tá? Você teve um contrato suspenso a partir do dia 15 de um mês, você teve mais 15 no mês, então você teve direito. Tá? É só para a gente entender isso aqui, eu não vou entrar nesse mérito até para não complicar o cálculo aqui dessa rescisão. Então, voltando aqui, tá? Depois a gente pode entrar nesse cálculo aqui, tá? De 13º suspenso, para você saber quanto você teria direito a 13º agora no final do ano. Mas não é o caso aqui agora. Ok? Então, vamos agora só falta o mês de maio. Por que aqui o mês de maio? Pessoal, só entra, o empregado só tem direito aqui, ó, a fundo de garantia sobre saldo de salário, que é os 680, e o 13º. Fundo de garantia de férias vencidas, né, que é chamado de férias indenizadas, férias proporcionais e o terço, não tem direito. Então é só sobre esses dois, tá? Então é só você vir aqui agora, pegar lá na rescisão o saldo de salário que foi os 680, mais os 500 e somar. Tá? E aí é só aplicar os 8%, que o empregado tem direito. Então ele teve direito ao saldo de salário, que é 680, mais 500, tá? E aí é só aplicar os 8%, que vai dar 94,40, então, e volta, já calculei aqui, 94,40, que vai dar aqui 94,40, é só passar para cá, pronto, acabou. Tá? O empregado tem direito a sacar de fundo de garantia, tá? Um valor aproximado de R$ 1.484,34. Por que, professor, aproximado? Porque aí em cima desse valor aqui, ainda que está em azul, ainda tem juros e o JAN, que é calculada somente pela Caixa Econômica Federal, que são chamados juros compostos. Tá? Eu podia até fazer esse cálculo aqui com vocês, mas complicaria um pouco, então a gente para por aqui. Ok, pessoal? Então, volta aí. Então, isso aqui nós acabamos por hoje, tá? Então, esse aqui é o exemplo de uma rescisão de um termo de contrato. Eu vou querer que vocês, então, calculem para mim lá, tá? Uma rescisão, que eu vou deixar aqui para vocês, ó. Essa rescisão, presta atenção. Então, vocês vão calcular lá para mim, essa atividade para mim, calcular uma rescisão, tá? Vou até colocar aqui para vocês, coloquei aqui um valor de R$1.000. Vamos colocar aqui, tá? Até um valor que aproxima aqui o valor de vocês aqui. Vamos botar aqui R$650, tá? De valor aqui, para aproximar o valor que vocês mais ou menos recebem, tá? Então, vocês vão ter aí uma rescisão, termo de contrato. Vão ter que calcular para mim, então, o saque do fundo de garantia, como eu acabei de explicar a vocês, e calcular umas férias para mim. Tá? Lembrando que eu vou deixar lá para vocês, tá? O formulário para vocês me dar isso aí. Então, eu vou querer memória de cálculo, tá? E o cálculo no lançamento do contra-cheque. Tá? Então, vocês vão ter que me dar isso. Eu vou lá deixar o formulário, vocês vão calcular a rescisão e as férias. Faz a memória de cálculo das férias e lança no contra-cheque das férias. Tá? Faz a memória de cálculo da rescisão e lança no recibo de rescisão que eu vou colocar para vocês. Tá? E faz o cálculo do fundo de garantia e lança lá que eu vou já deixar para vocês. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Tá? Fiquem com Deus. Um abraço para vocês aí.